Antes da gente começar, já vou falar que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente e eu queria muito que vocês comentassem e me dessem o feedback se vocês gostam de vídeos assim para eu trazer mais vezes. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu sou uma leitora nata. Livros são coisas que fazem parte assim da minha vida, do meu dia a dia, da minha rotina realmente. E eu queria compartilhar um pouquinho mais das minhas leituras aqui para vocês. Eu separei 3 livros que a gente vai conversar um pouquinho, que são livros que falam um pouco sobre como a gente pode viver uma vida com mais sentido, com mais significado. Como a gente pode fugir um pouco daquela coisa de produzir, estar sempre se cobrando e nunca estarmos satisfeitos com a nossa vida. Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E já aviso de antemão que os livros não são apenas para psicólogos, apenas para quem está aí no mundinho da psicologia. Na verdade, eu fiz questão de trazer livros que fossem diferentes disso, que conversem ali com a psicologia de alguma forma, mas que conversem principalmente com quem não está ali dentro. Então, não temos nada de muitos termos complexos aqui. Esse aqui eu já citei algumas vezes aqui no canal e ele é um livro que eu conheci há alguns anos através do canal da Pan, que fala sobre literatura. E basicamente 90% do que eu tenho hoje, que eu aplico hoje na minha rotina, veio de Hábitos Atômicos. Eu sempre gosto de começar explicando que eu sempre fui uma pessoa que lia, mas eu trabalhava muito com aquelas metas de leitura do ano. Eu queria ler 50 livros num ano. E de repente eu chegava ali para setembro, para outubro, desesperada. E eu começava a ler absurdamente coisas que às vezes nem eram exatamente o que eu queria, mas porque eu estava compromissada com a minha meta. Depois desse livro aqui eu comecei a entender como a gente precisa, na verdade, fazer pequenas mudanças, que é justamente o que ele coloca aqui. Eu comecei a fazer essas mudanças em Habit Tracker, que é o nome que a gente dá para aqueles calendários em que você vai riscando os dias em que você cumpriu tal hábito. É a partir disso que eu consegui passar a ler todos os dias por 40 minutinhos, que é aquilo que eu sempre compartilho nos stories. É a partir disso também que eu comecei a fazer o empilhamento de hábitos e eu realmente consegui assim construir uma rotina que me satisfaça, que está alinhada com os meus valores e que não me deixa maluca atrás de uma autocobrança excessiva. Esse livro aqui, ele é bem tranquilinho, o meu está todo grifado, todo riscado. Eu já dei de presente, eu já recomendei para as pessoas, já emprestei, já fiz de tudo. E deixo aqui também a minha indicação agora. Em Busca de Sentido é um livro que eu li bem no começo da minha faculdade e que conta a história do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. Aqui vocês sabem que eu sempre faço questão de trazer a prática baseada em evidências. Logoterapia não faz parte disso, mas serviu de base filosófica para algumas abordagens e alguns exercícios que nós temos hoje. Independente disso, a vida dele é fantástica. Esse livro também tem alguns trechinhos grifados. Todos os livros que eu gosto muito têm, por sinal, aqui não temos dó de riscar livros. Não fazemos parte dessa seita. Viktor Frankl foi preso em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e aqui ele conta como ele foi aplicando os princípios da terapia que ele estava ali trabalhando para sobreviver ao campo de concentração. No final do livro a gente tem uma parte que é mais psicológica, que talvez não interesse tanto para quem não é ali da parte da psicologia. Mas a história dele vale muito a pena ser conhecida, então eu indico assim mesmo. Principalmente para quem ali tem essa questão de se sentir perdido quando a gente está em momentos muito difíceis da vida. Pessoas que sentem que às vezes não sabem quais pilares realmente podem se apoiar para tomar atitudes muito sérias quando a gente precisa. Esse livro aqui conversa muito sobre tudo isso. Talvez você deva conversar com alguém, é um livro que eu peguei de indicação da Bruna Vieira, do Depois dos 15, e ele conversou muito comigo em uma época em que eu ainda não tinha tanta certeza que eu queria trabalhar na clínica. Aqui a gente vai ver realmente como funciona uma terapia do lado do paciente e do lado da psicóloga. É a história da própria autora e esse livro, ele é uma delícia de ler. Eu recomendo muito ele, principalmente para quem aí às vezes não fez terapia e sente que precisa, mas tem um certo receio. Esse livro aqui é maravilhoso. Ele é gostoso de ler, ele conversa com a gente sobre questões que realmente, assim, são comuns à maioria dos casos e que a gente às vezes sente que nós estamos sozinhos naquele sentimento todo. A gente consegue ver como que tudo isso vai se desenvolvendo ali, se desenrolando dentro de uma sessão,
dentro do acompanhamento, em que você começa a criar o vínculo com a sua psicóloga. E ele é assim, um querido, apenas. Se você não me acompanha lá no Insta, você está perdendo, porque lá eu vou mostrando em tempo real algumas das minhas leituras. A gente vai falando muito sobre ansiedade, autocobrança, rotina, mas eu sempre acabo levando ali um pouquinho do que eu estou lendo, porque realmente é algo que faz muita parte da minha vida e do meu dia a dia. E eu quis trazer aqui pro canal também. Se vocês gostaram, deixem seu like e comentem aqui embaixo para eu poder trazer mais vezes. Se vocês querem que eu traga com séries, com personagens, com filmes, ou traga mais dessas edições assim sobre livros realmente. Eu tenho algumas sugestões muito boas aqui.